Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Novamente muito feliz de poder trazer novas informações deste Daimon, de hoje muito conhecido pelos estudantes da mitologia no Oriente Médio e principalmente, ou particularmente, pelas religiões predominantes hebraicas e também cristãs. Naturalmente, isso é uma indicação de que esse vídeo será longo, tamanha importância que estes seres, chamados Leviatãs no plural, detinham a existirem antes de Yahvé. Isso mesmo. Claro que, ao pisarmos na realidade, notaremos o real direcionamento às origens sumérias, quando o Leviatã era então Tiamat. Mais importante do que o Grimorium Verum original, nesta obra que agora escrevo, a segunda edição, com seu subtítulo Carpe Nigrum, me sinto na obrigação de acrescentar este ícone tão importante para as atividades complementares também na mesma obra. Pelo tamanho, poder e possibilidades que Leviatã nos traz, não pode ser esquecido. Notem que desde o apogeu europeu do Império Católico Romano, este é apenas mais um exemplo do quanto a demonologia desses tiranos simplesmente encaixotou todos os deuses de todas as mitologias como demônios, achando que denegrindo esses convenceriam por decreto qual seria a realidade das coisas. Ainda que o real cristianismo gnóstico de Jesus Cristo e de seus apóstolos poucos se preocupava com estes embates de quais deuses eram mais poderosos, então entendem daí a distinção do real cristianismo a este travestido que usurparam e se autodenominam cristãos do Império Católico. Infelizmente, a prática ou plataforma mágica que nos restou foi a demonologia, desde que a história abandonou os 4 pilares de Jesus Cristo e se trancou nos seus templos fechados, exaltando sua própria hierarquia de santos, por exemplo. Esses daimons, muito usados na demonologia, ao contrário do problema com a maioria dos daimons, as suas informações são fartas, assim como de Hecate e Lúcifer, 2 outras plataformas de magia amplas. Antes de Deus ou anjos, demônios ou humanos, havia pelo menos Leviatã, princípio da continuidade da existência sem idade. Leviatã não se revelará a ninguém, pelo menos, a menos que ao mestre final do universo. Então o Leviatã é o absoluto, e caso se atreva a perceber que nem céu nem inferno pode afetar, saiba que que você está na presença de Leviatã e teu objetivo final foi alcançado. Somente através da obliteração do que é o universo, o ser humano pode falar seu completo domínio da chama negra, pois só assim pode-se saber que não se está sujeito a uma vontade maior. O céu deve perecer, o inferno deve perecer, só o ser humano deve permanecer antes que a chama negra se torne vermelha na glória de sua perfeição. Em seguida, os magos vermelhos contemplarão apenas Leviatã, que então reconhecerá que se tornou a mente perfeita e que deve refazer o cosmos na glória eterna de sua satânica vontade. Novamente, minha intenção aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo, ou tenha algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre este em particular, para você ter informações mínimas a operar com o mesmo. Quem é Leviatã? Sua figura é sempre de extrema sabedoria e prestígio, dona ou dono de grande honra, de força, de luta e conhecimentos sobre o tempo. Sua energia se forma por exatos e, por vezes, complexos elementos: glória, poder, bondade, justiça e força. Os outros nomes são monstro marinho, lotão, crocodilo, grande baleia, serpente do mar, dragão da água, demônio da inveja, fundo do mar, mar abissal ou abismal, demônio da água, serpente do jardim do Éden ou demônio. Na história, a sua antiguidade remete aos mitos da cosmovisão judaica, onde Leviatã é considerado por alguns estudiosos como uma das criaturas primevas, ou seja, um dos seres antiquíssimos que existiam no início de tudo e que tiveram de ser derrotados por Jeová antes que se tivesse início a criação dos céus e da terra. Segundo essa lenda, Jeová matou a fêmea Leviatã para impedir que o casal procriasse e destruísse o mundo que tinha em mente.
Com sua pele, delimitou as fronteiras do espaço profundo e fez roupas para Adão e Eva. Entendam agora que essa é uma negação explícita de que era tudo uma mentira, que ele não derrotou nada. Leviatã continua bem e mandou um abraço, obrigado. Que depois teve o mito sumério de Marduk, que é um descendente bem póstumo de antigos deuses que tinham criado o ser humano, mas o ser humano já estava criado, então matar duas vezes o mesmo ser não tem congruência, correto? Então, ainda segundo a escatologia judaica, no final dos tempos, com a chegada do Messias, Gabriel entrará em uma briga de proporções cósmicas para matar o macho Leviatã. Ou, segundo outra versão, fará com que o gigantesco Behemoth, outra criatura primeva, trave uma batalha com o Leviatã até que ambos se matem mutuamente. Existem muitas contradições nessa afirmação, mas no grande banquete messiânico para os justos, a pele do Leviatã servirá então como um toldo gigantesco e sua carne será servida a todos. Há um apogeu mítico. A descrição visual de Leviatã é sempre de uma criatura abissal de proporções gigantescas. Segundo os escritos de La Legende dorée, datados de 1518, Leviatã é comparável a um dragão, metade besta e metade peixe, muito maior que um boi e absurdamente mais comprido e rápido que um cavalo. Seus dentes são agudos como espadas e possui chifres em ambos os lados da cabeça. Em muitos dos livros antigos, Leviatã é representado de uma forma muito negativa e muitos dos rituais são retratados de uma forma em que você força o demônio a aparecer e comandá-los. Praticantes da demonologia são totalmente contrários à escravidão e comando dos demônios e à representação dos lordes das trevas sob tal luz. E, como tal, nossa pesquisa e experiência com ele levou a uma visão muito diferente. Durante as grandes navegações no século XIV e XV, Leviatã personificou o medo do mar e do desconhecido. Nessa época, não foram poucos os relatos de que tripulações inteiras dragadas por esse ser, que era tido como uma besta marinha por excelência, que se escondia nas tempestades, destruía portos inteiros e afundava as embarcações. Um exemplo, em 1589, escrita a classificação de demônios de Binfield, que inclui Leviatã. Em 1608, depois publicação do livro de Abramelin, também lista esse demônio com menção como, por exemplo, será notado imediatamente que os 4 símbolos deste capítulo, o primeiro tem o nome de Arcanjo Uriel, e os outros 3, três dos príncipes chefes dos demônios, vis, Lúcifer, Leviatã e Satanás, ou seja, anjos e os demônios andavam juntos já para Abramelin. Em 1634, nas possessões de Lodum, esse demônio é nomeado numa dessas possessões. 1667, publicação do Paradise Lost, o Paraíso Perdido, que lista também esse demônio. 1670, publicação do Grimário do Papa Honório, que também lista esse demônio. 1849, publicação do 6º e 7º livros de Moisés, que também lista esse demônio. 1880, publicação a primeira publicação dos Estados Unidos do 6º e 7º livros de Moisés, que também lista esse demônio. A etimologia vem de Leviatã ou Leviata, é dada na demonologia como um dos 4 príncipes coroados do inferno. É um monstro marinho bíblico, de enormes proporções e rei de todas as criaturas do mar. Seu nome vem do hebraico e significa literalmente serpente tortuosa, referência tanto à sua natureza animalesca como ao seu aspecto oculto. Seu arquétipo refere-se à brutalidade, ferocidade e aos impulsos mais selvagens e incontidos da humanidade. O nome Leviatã é derivado de fontes linguísticas diversas. Em tese, a tradução literal é de uma variante dos termos enrolada, torcida. Muitos povos possuem lendas acerca de monstros marinhos capazes de enfurecer as águas e causar a morte dos que se atreviam a navegar em águas profundas. As próprias baleias e crocodilos do Nilo já receberam o título de monstros pelos antigos povos, até pelos mesmos desconhecerem a natureza dos animais. O medo do desconhecido e as imitações de instruções eram e são as fontes que alimentam os mitos de determinados seres e poluem os inconscientes coletivos. A morfologia da palavra dragão nos remete a 2 palavras de origem grega, derken,
Derkein, que significa ver. Essa palavra dá o amplo sentido evolucionista da visão espiritual, e Dracon, que significa serpente gigante, em latim Draco, possui o mesmo significado também. A parte negativa dos mitos é gerar egrégoras. Egrégoras pode simbolizar o campo energético de um local onde há reuniões de grupos, gerando energias autônomas, similares a uma classe de devas que se formam pela persistência e intensidade das correntes mentais realizadas nos tempos magísticos. A errônea manipulação pode gerar criações psicomentais, que se transmutam em verdadeiros monstros algozes dos seus próprios criadores, bem como os frequentadores desses templos. Da forma mais clássica, temos a definição derivada do grego egregorien, velar, cuidar, cuja definição é uma energia condensada, manipulável, gerada a partir de uma focalização em forma de assembleia, desde que focalizada, de uma conjunção de pensamentos iguais capazes de gerar uma entidade e designar suas qualidades e atributos pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de tal grupo, quando se reúnem com qualquer finalidade. A egrégora acumula energia de várias frequências. Assim, quanto mais focado for o manipulador magístico, mais força estará empregando na egrégora para que incorpore as dos demais. Voltando ao tema Leviatã, algumas vertentes cristãs o associam ao próprio Satã, como sendo o elo que traria a revolta dos seres humanos contra a força criadora. Também foi acusado de possuir corpos físicos de irmãs, freiras da Idade Média, o que era comum se pensarmos na sexualidade reprimida, porém deveras pulsante. Aliás, muitos seres espirituais foram culpados pelas depravações dos santinhos enclausurados. Claramente, no livro de Apocalipse, Leviatã é um dos animais listados. Ainda para os antigos povos judeus, Leviatã é o arquétipo da guerra contra Jerusalém, ou seja, sinônimo de inimigo mortal da doutrina imposta. Séculos de egrégora, em cima de mitos e lendas, são capazes realmente de gerarem um monstro espiritual, praticamente indestrutível, como descreve o livro de Jó. Afinal, se a egrégora é a somatória de energias canalizadas, podem existir em potencialidade com frequências vibratórias menos elevadas ou, se preferirem, negativas. O orgulho, então, que é citado, que é um dos pecados, em mares e rios. Notemos que mares representa muitos povos ou nações, e rios, avenidas econômicas ou setores de negócios. Ou seja, a dialética utiliza símbolos por trás de símbolos. Então, para quem é leigo, interpreta só as palavras que são mencionadas como orgulho, interpretará apenas a interpretação humana, quando de fato está vinculada às fontes aquosas naturais. Quando as escrituras falam sobre Leviatã, então, é sempre no mar e nos rios. Egípcios temiam e adoravam essa criatura. O temiam na mitologia grega antiga como o deus do caos, e também o adoravam como a grande serpente em seus rios, responsável pela prosperidade e bons negócios. Egípcios acreditavam que haviam criado os rios apenas porque aprenderam a usá-los. Esse orgulho foi um dos piores e maiores pecados do Egito. Como na Bíblia e no versículo do Salmo 104, o mar é a imagem do mar, da humanidade, do mundo. Em Isaías 27:1 é claro que quando Deus fala sobre Leviatã no mar, ele fala sobre nações inimigas de Israel no mundo. Essa criatura, então, parecia como uma serpente, ou como alguns acreditavam, um crocodilo que viveu no Nilo, e é visto ao lado dos navios. Ao lado. Incrível. Então, no Salmo 104:26, ali navegam os navios, existe o Leviatã. Os navios profetizam os mercadores e os negócios. Está nítido, esclarecido. Como navios são ministérios, são aqueles que trabalham no mar da humanidade. Neste conflito bíblico com Leviatã, atribuem a esse espírito a intenção de destruir ministérios, especialmente os trabalhos na colheita. Destruir e derrubar ministérios e, como declarado, fará isso com sua maior arma, sua língua, seus rios. Então vamos lá, agora no Antigo Testamento, Talmud, temos que dar uma olhadinha aqui. Olhadinha para ser um pouco tímido, ok, pessoal, que tem bastante coisa. Então, aqui no Talmud, Leviatã é mencionado nitidamente várias vezes. Em Avoda Zara, nessa passagem do Talmud, Rav Yehuda
alega que cada dia teria 12 horas. Nas primeiras 3 horas, Deus senta e folheia o Torá. Nas 3 horas seguintes, ele senta e julga o mundo. Quem julga? Pois é o Jeová. Após isso, há mais 3 horas em que Deus alimenta o mundo inteiro. O quarto período de 3 horas refere-se a algo, no mínimo, interessante. Disse que Deus fez as preces com o Leviatã. Está escrito no Talmud que o Leviatã foi criado para servir de companhia perante as preces de Jeová. Mas outros escritos dizem que ele já existia antes. Já começa mais uma contradição. Moed Katan, em 25b, nessa passagem, Rav Ashi tem uma conversa com Bar Kipok, onde é mencionado a criatura. Rav Ashi diz: o que será dito no meu funeral? Bar Kipok diz: se uma chama pode cair em um cedro, que esperança tem uma pequena árvore? Se um leviatã pode ser fisgado e transportado para a terra, que esperança teria um peixe em uma poça? Há uma outra referência à criatura, que remete-se ao Sukkot, que, para quem não sabe, é um festival judaico, o qual termina com uma oração. Que seja sua vontade, Senhor, nosso Deus e Deus de nossos antepassados, que assim como eu cumpri e habituei nessa barraca, assim, no ano que vem, mereço morar na barraca da pele do Leviatã. No próximo ano, em Jerusalém. No livro de orações de Art Scroll, é acrescentado o seguinte trecho: o Leviatã foi um peixe monstruoso criado no 5º dia da criação. Sua história é relatada extensivamente no Talmud Baba Batra 74b, onde é dito que Leviatã será morto e que a sua carne servirá de banquete para os justos no tempo vindouro, e sua pele será usada para cobrir a tenda onde o banquete será realizado. De todos os príncipes do inferno, Leviatã é o único que possui como paradigma 2 aspectos diferentes, sendo que, apesar de ser visto como o príncipe do inferno, é também considerado um monstro marinho. Isso demonstra o desarranjo na demonolatria cristã. Tanto que, nos primórdios da navegação marítima, marinheiros europeus viam o Leviatã como um gigantesco monstro marinho, semelhante a uma baleia, geralmente serpente marinha, que devorava navios inteiros, nadando em torno deles, tão rapidamente que criava um redemoinho. Povos antigos acreditavam que Leviatã pudesse ser a verdadeira causa das eclipses solares. Acreditavam que o motivo do Sol estar coberto era pelo suposto fato de que o Leviatã costumava comê-lo por um certo tempo. Existe uma teoria feita de criptozoologia, onde argumentam que Leviatã pode ser uma referência a um réptil aquático, conhecido como Plesiosaurus. Em algumas traduções da Bíblia, a palavra Leviatã é por alguma razão confundida e trocada por crocodilo. A criatura aparece em 5 passagens do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada. No livro de Jó, capítulos 40 e 41, aponta as imagens mais impressionantes, descrevendo-o como o maior ou o mais poderoso dos monstros aquáticos. No diálogo entre Deus e Jó, o primeiro procede uma série de indagações que revelam as características do monstro, tais como: ninguém é bastante ousado para provocá-lo, quem é ele? Quem a ele resistiria face a face? Quem pode afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Quem lhe abriu os 2 batentes da goela, em que seus dentes fazem reinar o terror? Quando se levanta, tremem as ondas do mar, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ele não resiste, nem a lança, nem a zagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze pau podre. Conforme a Bíblia Sagrada de 1957. No capítulo 40 do livro de Jó, essa busca histérica por definir conceitos inanimados em palavras chega a um ponto em que, ao lado de Leviatã, aparece o Behemoth. Jó 40, 15 até 40, 16. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Levanta tua cauda como um ramo, de cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são tubos de bronze e sua estrutura é feita de barras de ferro, conforme a Bíblia Sagrada de 1957.
Existe então até uma lenda judaica que fala que Deus, e não o diabo, enviou Behemoth para matar Leviatã. Ou seja, Deus teria criado Leviatã e Behemoth e depois quer destruí-los. Sendo que existem relatos que ele estava antes de Jeová. Tá tudo muito complicado. Mas então, eles terão uma grande batalha, onde os dois morreriam, mas Behemoth seria vitorioso por cumprir sua missão. No livro de Isaías, capítulo 27, Leviatã é descrito como uma serpente marinha, longa, forte, tortuosa e veloz. Mas todas essas viagens do imaginário bíblico não têm qualquer origem histórico-mitológica nos tais animais descritos, e tal obscuridade foge completamente de qualquer realismo. Ambos animais, já por tradição, associados a algumas sagas, quando o Leviatã na narrativa histórica, não histórica, ok? Bíblica, acertadamente foi associado ao anterior Tiamat, mesopotâmico. Aí já entramos com a mitologia, ou seja, a arqueologia, entre muitos outros relatos onde se distingue sua manifestação sobre a forma do maior dos animais aquáticos, como um crocodilo, ou então na forma de um enorme peixe, uma baleia. Para que você entenda o potencial do imaginário humano a sentenciar conceitos mágicos na ficção religiosa, na obra O Casamento do Céu e Inferno, de William Blake, está escrito: debaixo de nós nada mais se via senão uma tempestade negra, até que, olhando para o oriente, entre as nuvens e as vagas, divisamos uma cascata de sangue misturada com fogo. E próximo de nós emergiu e afundou-se de novo o vulto escamoso de uma serpente volumosa. Por fim, a 3 graus de distância, a direção do oriente, apareceu sobre as ondas uma crista incendiada. Lentamente elevou-se como um recife de ouro, até avistarmos 2 globos de ouro carmesim, de fogo carmesim, dos quais o mar se escapa em nuvens de fumo. Vimos então que se tratava da cabeça de Leviatã e a sua fronte, tal como a do tigre, era sulcada por listras de verde e púrpura. Em breve vimos a boca e as guerras pendendo sobre a espuma enfurecida, tingindo o negro abismo com raios de sangue, avançando para nós com toda a fúria de uma existência espiritual. Visto o resultado de anos e visões religiosas insistindo na metamorfose sobre a feição de um portal para um ser, é natural leigos religiosos deturparem a compreensão da magia, quando de fato só entendem o que seus manuais declaram, assim como políticos de esquerda balbuciando brechas legais para cometerem ilegalidades. Este efeito dominó no academicismo teológico confunde um tanto que até hoje leigos ainda interpretam Leviatã, em hebraico ou romanis, ou Liviatã, como um ser corpóreo. Numa relação prática e objetiva com este mito ancestral, derivado do sumério chamado Tiamat, onde os sumérios eram o mesmo nome para os sumérios, Tiamat era também o mesmo nome de nosso planeta Terra. Quando entre os sumérios deuses antigos lutavam vencendo, entre aspas, contra os antigos, que eram Tiamat entre esses, ou seja, contra o nosso planeta, a instituírem o mesmo padrão evolutivo atual, ex cátedra, e proclamarem padrões por meio de regras, atualmente conceitos científicos, e qualquer coisa além disso fosse sepultada por uma pirâmide hierárquica acadêmica. Mas, ao Marduk, filho de Enki, levar Tiamat, ou a natureza terrena dos humanos, ao esquecimento no fundo do abismo, literalmente a ciência matou os 90% da capacidade humana e enterrou nossa evolução fora dos manuais. Tentando sepultar essa nossa vaga lembrança genética, materializaram e enterraram esse portal Tiamat, que servia para a exploração humana, expandir nossas capacidades. E assim como um defunto entre seus cordeiros acadêmicos, desenharam e desenham Leviatã como várias coisas, inclusive como peixe feroz citado no Tanakh ou no Antigo Testamento. Essa descrição religiosa vazia é de uma criatura que dribla conceitos científicos desde sua interpretação mitológica ou simbólica, conforme o contexto em que a palavra é usada. A única variação comum é ser geralmente descrito como tendo grandes proporções. Como a evolução humana não houve
com a evolução humana não houve paralelo fora dessas rédeas acadêmicas e se proliferam ficções bastante comuns no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média desde os tempos bíblicos, em relatos que confirmam isso no Antigo Testamento, na imagem de Leviatã, relatada pela primeira vez no livro de Jó, como já disse no capítulo 51, ou livro de Isaías, capítulo 27, também como serpente marinha. Apesar de, na visão bíblica, testarem mais uma contradição em si, de que Leviatã teria morrido, sua descrição na referida passagem é breve. Tal portal era tão poderoso que foi considerado pelo Império Católico Romano como a Idade Média, durante a Idade Média, como demônio, representante do quinto pecado, a inveja, também tratado como um dos 7 príncipes infernais. Como eu retratei o vínculo dos mares e rios com Leviatã, isso por si mesmo é uma declaração de Leviatã, no caso da inveja de Leviatã, não sei aonde. Então, uma nota explicativa revela uma primeira definição: monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia, conforme o Velho Testamento, de 1957. Mas, nas diversas descrições do Antigo Testamento, é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que se funde com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e polvo, semelhante a kraken, também são bastante comuns. Então, na Bíblia, Leviatã é serpente, é tanto serpente como cobra. Em Isaías 27:1, naquele dia o Senhor com sua espada severa, grande e forte, castigará a Leviatã, a serpente fugitiva. Leviatã, a serpente retorcida, e matará o réptil que está no mar. Sempre no futuro, promessa, sabe? Bem, alguém viu alguma semelhança? Então, Salmos 74:13 e 74:14. Você quebra as cabeças das serpentes marinhas nas águas, você quebra as cabeças de Leviatã em pedaços. Então declaram Leviatã até mesmo como um crocodilo em Jó 41:2, por causa das suas quedas, eles estão fora de si. Ou Jó 41:14 e 15, que pode abrir as portas do seu rosto com seus terríveis dentes ao redor. Suas fileiras de escamas são o seu orgulho. É interessante que não só o Egito adorava esse Leviatã, mas também a coroa do faraó tinha o emblema da grande serpente como um rubi. A conexão em Ezequiel está com este principado, Egito e faraó. Ezequiel em 29:3 até 29:5 diz: assim que o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, o faraó, rei do Egito, o grande monstro que jaz no meio dos seus rios, que disse: meu rio é meu, e eu o fiz para mim, e porei anzóis nas suas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios se agarrem às tuas escamas, e te farei subir no meio dos teus rios, com todos os peixes dos teus rios que se prendem às tuas escamas. E eu te lançarei no deserto, e tu e todos os peixes dos teus rios. Tu deverás cair no campo aberto, tu não serás recolhido, nem recolhido. Eu te dei por alimento aos animais da terra e às aves do céu. Então, em Jó 41:2, a escritura fala sobre enganchar a mandíbula de Leviatã. E no Salmo 74:14 fala sobre Leviatã como alimento ao povo e habitantes do deserto. Em Salmo 104:26 está claro que Leviatã vive no mar e nos rios, ou seja, não conseguiram com êxito nada até agora nessa magia hebraica. Esse procedimento, esse principado trabalhou através do Egito e do faraó e até ajudou a fazer o Egito ser o que ele era, pelo menos no seu apogeu. O que está claro em Ezequiel 29:3 até 29:5 é a conexão entre o faraó e o Leviatã. Então vamos para um outro detalhe, as 7 cabeças do Leviatã, conforme Salmos 74:13 e 74:14. Você quebrou as cabeças das serpentes do mar nas águas. Você quebrou as cabeças de Leviatã em pedaços. Você quebrou as cabeças de Leviatã em pedaços. Sobre Leviatã e suas 7 cabeças também estão em Provérbios 6:16 até 6:19. Há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 que são uma abominação para ele: olhos altivos, a língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Um coração que concebe propósitos iníquos, pés que são rápidos em correr para o mal, uma falsa testemunha que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos.
A visão hebraica, então, é uma maneira como Leviatã ataca, na visão hebraica, desculpa, é uma maneira como Leviatã ataca e funciona. Também seria pelas 7 cabeças, numa conexão entre Leviatã e o dragão em Apocalipse 12:3. Um grande dragão vermelho de fogo com 7 cabeças e 10 chifres. Assim como Jezabel e tudo o mais que não compreendiam, esse espírito é anticristo e contra a unção dos ministérios. Lembramos, ministérios, rios, mares, eu esqueci o resto. Então é interessante notar nas traduções hebraicas e gregas da palavra Leviatã, veremos claramente como ela é sua tradução, serpente, crocodilo e ainda mais claro que o dragão, quando o próprio Satanás, na visão deles, é tudo antes em um. Leviatã é ou carrega definitivamente a própria natureza e obras do acusador dos irmãos. Então vamos falar agora do roubo hebreu. Sim, existe um roubo, um delito. Conforme o retrato de uma visão religiosa sobre Leviatã, no texto final, Leviatã, King over all the sons of pride, ou Leviatã, rei de todos os filhos do orgulho, quando vociferavam os dizeres sumérios, ou do que o reinado de Enlil decretava aos seus súditos da mesma forma em Jó 3:8, que amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os que estão prontos para despertar Leviatã. Ainda que nos Salmos 104:26 contempla a supremacia de Deus sempre como observador. Por ele singram os navios e também o Leviatã que tu criaste, para com ele brincar. Até que, sempre sobre a promessa de um futuro vindouro, Isaías 27:1 declara as velhas promessas. Naquele dia o Senhor com sua dura espada grande e forte castigará, algum dia, Leviatã, e sempre a serpente fugitiva, Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, para entender essa grande confusão que tira a seriedade de qualquer análise sobre, quiçá, lógica, o Velho Testamento descreve Leviatã como um dos perigosos monstros que Yahvé tem que enfrentar. Mas a literatura apócrifa rabínica menciona 2 monstros, um macho e uma fêmea. Apócrifos alegam que aquilo declarado como ferramenta de Yahvé, ou seja, um parceiro, Leviatã, a derrotar a fêmea Leviatã, é um macho, Behemoth, no plural que é Behemá, que é fera, o equivalente a fera, ou feras, respectivamente. De acordo com o Midrash, 2 Leviatãs foram criados no 5º dia. No princípio eram par unidos, mas, temendo que suas crias pudessem destruir o mundo, Yahvé matou o monstro fêmea. Diferente do vazio bíblico, sem qualquer declaração dessa morte, a mitologia suméria, de onde roubaram tais conceitos, atesta justamente que Tiamat teve sua carne servida como uma guloseima aos piedosos no dia do julgamento por Marduk, no livro chamado Enuma Elish. Numa explícita declaração de Tiamat, suméria, como sua definição celestial ao nosso planeta Terra, este monstro habita nos mares, no mar Mediterrâneo em particular, e as águas do Jordão correm por suas mandíbulas. Viu? Achou os dentes de Tiamat? Para os judeus é Leviatã. No imaginário corpo de 300 milhas de comprimento, alegam as erupções submarinas declarando o mesmo faminto que o calor de sua cauda ou de sua boca faz com que as águas entrem na ebulição. A diferença poética chega a um nível que Jó 41:18 atribui até os olhos de Leviatã brilhando com uma luz estranha, como as pálpebras da aura. Entretanto, de acordo com o livro de Enoque, Leviatã e Behemoth não serão separados antes do dia do julgamento, explicando sobre a forma de desenhos uma visão astronômica sobre o fim do planeta, quando em resultado da eclosão crescente das erupções. Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes das águas. E um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendayen, a leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, conforme Enoque 7:9. Então ambos os monstros serão derrotados e Leviatã será morto. Seu corpo será servido de banquete dos justos, quando esquece de dizer que, quando Tiamat realmente morrer, tudo em sua superfície ao menos morrerá. Tiamat, planeta Terra. Você também.
Então, ao continuarmos a leitura, finalmente encontramos uma descrição astronômica, porém, ao que parece, testemunho presencial de que, da pele de Leviatã, ou o solo do planeta Terra vivo, Deus fará tendas para pessoas mais piedosas, cintos, colares e joias, restos de pedras preciosas e ouro mais puro da pele pendurados nas paredes de Jerusalém e brilharão no mundo inteiro. Nessas promessas bíblicas desta lenda, será Gabriel quem enfrentará Leviatã no combate, mas ele não será capaz de derrotar a serpente marinha por ele mesmo. Deus comandará Leviatã e Behemoth, o touro das montanhas, para entrar em um duelo, e seu combate terminará com a morte de ambos os monstros. Não é para menos que o dia do julgamento é similarmente apresentado no Apocalipse siríaco, de Baruch. De acordo com este relato apócrifo, Leviatã e Behemoth serão mortos no dia da vinda do Messias, e sua carne enviada como um banquete para os eleitos. Mas, já num outro trabalho apócrifo, o assim chamado livro de Esdras, este não prevê destino de Leviatã e Behemoth, e bem o interpretar de que quando isso acontece, acabou a história aqui no nosso planeta. Entretanto, assim os descreve como dois monstros criados no quinto dia e separados, porque as águas não poderiam mantê-los juntos. Então Behemoth veio a residir nas montanhas e nos desertos, enquanto que para Tiamat Deus atribuiu a sétima parte da terra, aquela preenchida com águas. Behemoth não se tornou o senhor da terra seca, Leviatã, o regente das águas e de todas as criaturas aquáticas. Tentando maximizar seus relatos de atividades vulcânicas, a descrição da aparência de Leviatã no livro de Jó identifica-a como um crocodilo em que suas costas são feitas de fileiras de escudos, de sua boca flamejante saem tochas e dela saltam faíscas de fogo. De suas narinas sai fumaça e de seu hábito pode acender carvões. Seu hálito, desculpa. Seu coração é duro como uma pedra quando ele se levanta. Como num temor de terra, valentes são atemorizados e desmaiam. Como os rios de lava, ele deixa os rastros brilhantes atrás. Suas respirações, ou as camadas gasosas de erupções submarinas, agitam as ondas do mar. Ele é o senhor das tempestades e tormentas. Nenhuma arma pode machucá-lo, ele é invencível e nada teme. Leviatã e Behemoth também aparecem nas fontes gnósticas. Os ofitas consideravam essas criaturas como dois círculos, de 7 ou 10, as estações que a alma tem de passar a fim de ser purificada e atingir o êxtase. Em seus escritos, Leviatã é a alma do mundo, identificada como a serpente Ouroboros. Essas duas feras primordiais também possuem muitas contrapartes em outras mitologias e lendas de diferentes culturas. Elas são frequentemente identificadas com Tiamat, o dragão babilônico do caos, e seu consorte Kingu, similarmente na fonética do aramaico Akna, serpente. O nome Tiamat significa abismo, que corresponde à palavra hebraica Terron, profundezas. Na mitologia ugarística, a contraparte de Leviatã é Lotã, identificado com outra deidade marinha, Yam. A história bíblica pode ter sido baseada na história cananita, de luta entre Yam e Baal. Na aurora dos tempos, haviam apenas duas criaturas, Yam e Baal. Yam, conhecida também como o príncipe dos mares, era descrito como um monstro marinho, dragão, serpente ou fera de 7 cabeças. Baal era o deus das tormentas, nuvens e ar. Essas duas criaturas primordiais travaram uma batalha pela soberania do mundo. Ela terminou com Baal derrotando a serpente Yam. História similar é um mito sobre a luta entre o deus babilônico Marduk e a deusa Tiamat, retratada como dragão marinho e a personificação de todas as águas. De sua carne, ela cria a terra e os corpos humanos. Leviatã também compartilha muitas qualidades com outras serpentes e feras marinhas de muitas outras mitologias. Por exemplo, o Jormungandr escandinavo, ou Rahab, ou Tanin, os demônios marinhos de lendas judaicas, o Kraken norueguês, ou a lendária Hydra. Bernard Heuvelmans escreve em seu livro In the Wake of the Sea Serpents que Leviatã poderá ser uma gigante serpente marinha autêntica que foi vista por muitos marinheiros durante suas viagens marítimas. Aí já entramos numa questão mais política, monarquia leviatânica.
Observando a real finalidade nessa criação mítica do Antigo Testamento, ou interpretações do que antes fora descrito por outros povos e surrupiado pelos profetas bíblicos, historiadores e teólogos relacionam esses animais ao que poderia ser um mito político, ao qual Thomas Hobbes se refere em sua obra publicada em 1651 com o nome Leviatã. Ou o título por extenso é Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Trata da estrutura da sociedade organizada. Apesar de pouca valia com a magia, esta abordagem filosófica entra num atrito imediato com conceitos de poder bíblicos egoístas em si mesmos, que só poderiam ser controlados por um poder único, simbolizado ao que católicos do Império Romano e seu monstro Leviatã. Hobbes alega serem os humanos egoístas por natureza, e com essa nossa natureza tenderíamos a guerrear entre nós, todos contra todos, bellum omnia omnis. Assim, para não exterminarmos-nos uns aos outros, seria necessário um contrato social que estabeleça a paz, a qual levará as pessoas a abdicarem da guerra contra outras pessoas. Mas, egoístas que humanos são, não necessitam de um soberano, simbolizado por Leviatã, que puna aqueles que não obedecem ao contrato social, no Brasil conhecido vulgarmente como polícia. Mas o Hobbes deixou claro que um soberano pode ser tanto pessoa quanto um grupo, eleito ou não. Claro que, como precisava puxar a sardinha para quem controlava as publicações na época e não ser enforcado como um bruxo, a melhor perspectiva de Hobbes, que sobrou como a melhor forma de governo, seria a monarquia, que monarcas consideravam o sonho de uma noite de verão, sem a presença concomitante de um parlamento, pois esse dividiria o poder e, portanto, seria estorvo ao Leviatã e levaria a sociedade ao caos, como uma guerra civil inglesa que na época realmente ocorreu. Inicialmente, Hobbes se esforça a analisar a sociedade partindo da dissecação com seus componentes básicos, ser humano e suas sensações. Trabalha inicialmente numa série de definições, na tentativa de criar axiomas da humanidade à semelhança dos que existem na geometria. Define várias paixões e sentimentos de maneira impessoal e com base em princípios científicos da época. Descreve humanos em seu estado natural como egoístas, egocêntricos e inseguros, que não conhece leis e nem conceitos de justiça, somente segue ditames de suas paixões e desejos temperados com algumas sugestões em sua razão natural. Onde não existe governo ou lei, as pessoas naturalmente caem em discórdia. Desde que recursos são limitados, haverá competição que leve ao medo, à inveja e à disputa. Semeada a desconfiança, perde-se a segurança de confiar no próximo. Na busca pela glória, derruba-se os outros pelas costas, já que, para Hobbes, as pessoas são iguais nas capacidades e nas expectativas de êxito. Nenhuma pessoa ou grupo pode, com segurança, reter o poder. Assim sendo, o conflito é perpétuo, e cada pessoa é inimiga de outra pessoa. Neste relato de guerra, nada de bom surge, enquanto cada pessoa se concentra na autodefesa e na conquista, o trabalho produtivo é impossível. Não existe tranquilidade para a busca do conhecimento, nem motivação a construir ou explorar, nem lugar para artes e letras, nem espaço para a sociedade, só medo contínuo e perigo da morte violenta. Então, a vida do ser humano nesse estado será solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, segundo as definições como é o mesmo nome do cara? Do Hobbes. Apesar em contrapartida ao estado de guerra descrito acima, as próprias pessoas almejariam ordem, ansiando pela garantia da paz. Assim, um estado que garantisse essa paz nessa vida acordada. Apesar da parte 1 do livro do Hobbes tratar primordialmente do ser humano, é possível observar que Hobbes aborda diversas questões relacionadas com o Estado. No capítulo 3, sobre a consequência ou cadeia de imaginações, ele continua defendendo a monarquia, comparando a deposição de Carlos I pelos puritanos com a entrega de Cristo aos romanos por 30 moedas. Mas, quando se estuda a filosofia de Hobbes, o problema da dominância do racionalismo ou do empirismo pode ser colocado em outros termos.
É possível perguntar, por exemplo, se não havia um secreto intercâmbio entre ambos, apesar das diferenças, se não estavam constantemente voltados um para o outro, à espera de um terreno comum em que pudessem exercer ação conjunta. A obra de Hobbes abriu justamente esse espaço de convivência entre esses extremos, manifestando assim um campo de conciliação entre eles. Longe de uma visão totalitária comunista, no capítulo 10, sobre o poder, valor, dignidade, honra e merecimento, Hobbes declara que, dos poderes mundanos, o maior é aquele composto pelos poderes de vários homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural ou civil, que tem o uso de todos os seus poderes na dependência de sua vontade. É o caso do poder de um Estado, sem esquecer da dignidade e honra. Ele os questiona como valores atribuídos. A estima pública de alguém apareceria aos homens como dignidade tomando forma em nomeações públicas. Por exemplo, ser considerado pessoa valorosa e ser pessoa honrada. É ser pessoa honrada. E quando as mais difíceis forem as tarefas, ali serem confiadas, mais honrosas serão essas pessoas. Porém, no capítulo 12, sobre a religião, óbvio que ele serviu para acusações de ateísmo, onde o autor escreve como os primeiros líderes das sociedades primitivas criaram crenças e religiões a manter o povo em obediência e paz. Ops! Mas depois, no capítulo 14, sobre primeira e segunda leis naturais e sobre os contratos que ele começou a apaziguar as coisas na sua primeira lei natural, procurar a paz e segui-la. Ou a segunda lei natural, faça aos outros o que queres que te façam a ti. Isso para que, no capítulo 15, sobre outras leis da natureza, postulasse a terceira lei natural. Os homens têm de cumprir os pactos que celebrarem. Nesta lei natural, acrescenta-se a fonte e a origem da justiça. Já falando sobre o Estado, na parte 2, capítulo 17, sobre as causas de geração e definição de um Estado, ele diz: a única forma de constituir um poder comum capaz de defender a comunidade das invasões dos estrangeiros e das injúrias e dos próprios comuneiros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viverem satisfeitos. É conferir toda a força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos e a uma só vontade. Essa é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes, com toda a reverência, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Olha só, aí já tem o demiurgo, já como Deus mortal. Sobre nosso papel de súditos, a nossa liberdade, essa estrutura monárquica do capítulo 21, Hobbes, abre pequena brecha para que súditos rompam o contrato social. A obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto e apenas enquanto dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los. O direito que, por natureza, os homens têm de se defenderem a si mesmos não pode ser abandonado através de pacto algum.